pedir para que desliguem os microfones, para a gente não ficar com a microfonia que está dando, né? Não consigo desligar o de todo mundo, não. Bom, Luiz, é com você. Certinho. Oscar, você pode desativar seu microfone ou você vai falar também? Eu não consigo desligar o seu, ele está dando ruído. Vira para você vai falar. Deixa eu ter que de novo. Não, o dela não tá. Aí. Pronto. Gravando? Sim. Olha, pessoal, é muito legal ver tudo isso, mas é tanta coisa, tanta coisa que acontece, que a gente até comentou agora, nesse último final de ano que nós vimos as fotos, a sensação que eu tenho é que está tão assim distante, tão longe, está tão perto ao mesmo tempo, porque é um volume de vivências, um volume de conhecimentos, de informações tão grande, que é difícil estar com tudo no arquivo, a flor, né, a flor da pele, tudo que aconteceu. Mas revendo as fotos, revendo os arquivos que eu tenho de computador e fazendo um esforço gigantesco para procurar na memória como foi todo o desenvolvimento até aqui desse processo, eu só posso dizer a todos que é uma enorme alegria, é um prazer gigantesco estar compartilhando de um trabalho tão belo, de uma envergadura tão generosa e de realizar que essa caminhada que a gente tem do mundo espiritual, junto com o plano espiritual, é a coisa mais importante de tudo. Realizar que os espíritos, ou o plano dos espíritos, ele se encontra o tempo todo ao nosso lado, o tempo todo trocando informações conosco, nos amparando, nos defendendo, nos incitando a dar continuidade nessa busca pelo nosso eu interior. E acho que se eu conseguisse olhar o que foi o Luiz lá atrás, bem antes de acontecer a ordem, para mim eu posso dizer que é uma mágica que aconteceu na minha vida. Eu tive que aceitar de bom grado que eu realmente tá passando um avião, que eu tinha um compromisso, tenho um compromisso com essa casa, que é um compromisso que vem desde tempos imemoriais, não é? Como nos foi falado. Os anciãos, que agora se tornaram, assim, não diria os mais velhos da casa, mas os que têm um grau de compromisso com a casa maior, nós já tínhamos tido um histórico anterior, muitas vezes juntos, muitas vezes a 2, 3, a 4, e nós nunca tínhamos conseguido realizar que a caminhada do Espírito é uma caminhada para Cristo, com Cristo e com o que é a confederação. Essa confederação galáctica que se concentra ou tem seu núcleo na estrela de Betelgeuse, nessa constelação de Órion, é a fonte de luz que emana para todos nós através das suas diversas formas, falanges, meios de acontecimento. Então, a partir do momento que eu me disponho, ou que eu me entrego a um trabalho como esse, realmente, por mais que o trabalho possa parecer um trabalho cansativo,
ou exaustivo, o outro lado da moeda, ou a outra face do trabalho, é tão grande, tão generosa, tão amorosa, que eu me sinto realmente privilegiado. Nesse sentido, não de ser alguém especial, pelo contrário, acho que o especialismo é um mito, é uma tendência a achar que eu posso ser tratado de uma forma diferenciada pelo grande Espírito, por Deus. E não é assim. É todos juntos por um ideal, cada um por todos nesse ideal, e o que faz a ordem ser forte não sou eu, não é a Marisa, não é o Anderson, o Roberto, o Ataíde, ou o Oscar, ou a Lara, ou a Ilma, somos todos nós. Todos nós fazemos parte desse privilégio. E quanto mais cada um de nós estiver cientes, conscientes e entregues e rendidos a essa caminhada, mais forte a ordem se torna. Com mais eficácia ela trabalha. Com mais objetividade as curas são proporcionadas. As nossas curas, a minha cura, a cura individual de cada um de nós, e a cura da casa, a cura dos pacientes, que se assim for da vontade maior, acontecerão. E, em última análise, esse trabalho também está contribuindo com a regeneração do planeta. Somos os trabalhadores de última hora, como existem muitos outros, centenas de outros, milhares de outros trabalhadores de última hora nesse momento, cada um na sua cultura, cada um na sua linha ou nas suas falanges de trabalho, realizando um trabalho para a melhoria, para o âmbito da cura. Então, o intuito desse review é que fique presente no coração de cada um de nós, né? Tudo que nós passamos, tudo que nós ainda vamos passar, esse momento que nós estamos passando é passageiro. Pode ser que uma hora ocorram dificuldades ainda maiores, como nós enfrentamos outras dificuldades internas aqui na ordem, como cada um enfrenta a si mesmo, enquanto tendo que gerenciar, né, toda uma logística de ter que vir de longe, ter que vir para casa, se doar, mas a sensação que eu sei que cada um tem quando um trabalho é encerrado é que, puxa, que legal, podemos estar contribuindo de alguma forma com a nossa melhoria, com a melhoria do planeta, com a melhoria dos irmãos. Então, a ordem não é uma coisa que é para uma encarnação. A ordem é uma escolha que, conscientemente, ela deve ser feita no âmbito espiritual. E a caminhada do espírito é uma caminhada que não tem um ponto de chegada. Tudo está por fazer. A cada novo passo que eu dou, um novo passo deverá ser dado. Uma nova conquista a ser realizada. Uma nova leitura mais ampla, mais abrangente, está aí para ser visualizada. Portanto, eu agradeço mesmo, agradeço a Deus, agradeço a vocês, companheiros de trabalho, agradeço a Marisa pela enorme paciência que ela tem comigo, e agradeço principalmente a que, incondicionalmente, esses irmãos espirituais, desde o irmão de maior porte, em termos de conhecimento, de sabedoria, de vivência, até o irmão que está lá trabalhando ainda pelas falanges das sombras, que eles estejam conosco, todos eles. Nós somos um elo, cada um de nós é um elo de uma estrutura maior, como essas grandes redes, né? Cada um de nós é uma parte dessa grande máquina
desse trabalho espiritual. E uma máquina, para funcionar, tem que ter todas as suas engrenagens funcionando, bem azeitadas, bem coordenadas. E é isso que permite, isso que permitiu, que permite e que permitirá a ordem implantar o último trabalho de ala, que é o trabalho da ala de Kardec. Como foi dito, nós não sabemos ainda direito o que vai ter no recheio desse trabalho. Nós temos algumas ideias, algumas intuições, mas como será o trabalho, nós não sabemos exatamente. O que nós sabemos é que, devido a uma pressão interna que está acontecendo de forma geral na vida das pessoas, ou pelo isolamento, ou pela mudança de rotina, ou pela mudança de ter que ficar em casa o mais possível para se resguardar, muitos irmãos estão entrando em parafusos, né? Parafusos mentais. Portanto, a gente já tem mais ou menos uma ideia que os problemas de depressão, de ansiedade, de desorientação, de desgoverno, vai ser uma constante na vida da ordem. Ou seja, nós vamos ter que ter bastante paciência e bastante acolhimento com os irmãos que vão nos procurar, buscando um apoio, um amparo nessa casa. E eu tenho certeza absoluta que a casa dá conta, que a definição da casa é assim: o que não for tratado lá fora é aqui que vai ser recebido. O que a medicina rejeita, o que as outras casas batem a porta na cara, é aqui que vai ser recebido. Então, não importa o tipo de problema. Importa é que nós estejamos juntos por esse trabalho, em primeiro lugar, pela caminhada individual e pela escolha de cada um de nós. E, em segundo lugar, que a união é a força da casa. Eu gostaria também de abrir para o pessoal que está desde o começo, né? Roberto, Taíde, Anderson, Oscar, Lara, Ilma, Marisa, e Janes, Dina, todos eles que compartilhassem comigo, se eventualmente o chat começar a ter as perguntas que nós talvez possamos responder. Por que eu estou pedindo isso? Porque a memória do Luiz falha, tem coisas que eu não vou conseguir lembrar. Eu tenho certeza que cada um, na sua experiência, na sua vivência, nas suas memórias, vai poder, inclusive, nos lembrar os outros, coisas que, às vezes, a gente acaba, o arquivo falha, o HD interno, né, já ancião, já não tem a cabeça muito boa, tal. Então, é isso. E, de novo, eu quero realmente agradecer demais da conta. Eu posso dizer que eu fui resgatado. A minha caminhada anterior à ordem com momentos assim que quase o fio da corda quebra, né? Quase que a coisa praticamente, eu acho que eu recebi um presente de poder ainda estar encarnado, ainda estar aqui na ativa nessa encarnação e recebendo esse presente. Talvez eles tenham negociado, os senhores do karma tenham negociado que eu tinha uma missão a cumprir e que, como eu falei, né, veio cada um de um canto para se encontrar aqui no Planalto Central, no centro do país, justamente para que a gente pudesse dar início, junto à espiritualidade, desse belo trabalho. Eu jamais imaginaria que nós estaríamos nesse ponto agora. E eu sei que eu não tenho nem como imaginar como vai estar a casa daqui a 10 anos.
eu tenho certeza de uma coisa, que ela vai estar muito mais forte, muito mais assentada, e se Deus quiser, um dia abriremos filiais. Ok, eu agradeço a todos, demais a conta. Queria abrir a palavra agora aos outros anciãos, anciãs, damas, cavaleiro, ou a quem desejar dar a sua colaboração, dar a sua opinião e fazer o seu comentário aqui nessa live de hoje. Tá ok? Tá aberto as perguntas. E um beijo a todos. Se cuidem, fiquem bem, não fiquem ansiosos. Como diz a oração da nossa querida Tudo Passa? Dona Teresa d'Ávila, tudo passa. Isso Deus também passará. Então, Teresa d'Ávila era realmente uma médium de primeiro escalão. Por isso que ela está nas nossas orações. Fantástico. Um beijo a todos, estejam bem. Passo a palavra. Alguém gostaria de fazer uma pergunta ou um comentário? De alguma história que ouviu ou que vivenciou na ordem? Pode ser sua própria história ou, como o Luiz acabou de fazer, né, relatando a sua própria história com a ordem, ou pode ser histórias que você ouviu. Vamos lembrar que muitos chegaram recentemente, né, à casa, assim, tem um grupo grande, por exemplo, a Elbia, a gente mal se aproximou dela, a casa fechou para quarentena, não deu tempo, então, assim, eu gostaria muito de ouvir um pouco, como é que você chegou na casa, o que você vivenciou, e isso vai ficar para a nossa história, né? Então, não só os mais velhos, mas também os mais novos, a gente gostaria de ouvir as suas histórias também. Quem se habilita? Ixi, todo mundo com vergonha. Então, vou contar uma história para vocês enquanto vocês vão se esquentando aí. Clara. Sim. Conta a história de vocês. Assim, o Luiz contou um pouquinho na live, mas conta como é que foi esse encontro. Vocês se conheceram no Daime? Todos vocês? Menos o Roberto e o Ataíde? Sim. Mas eu quero contar uma outra história. Depois eu conto essa e passo a palavra para o André. Espera aí, Gabriela. Quando a ordem começou, essa pessoa que está aqui atrás de mim, ó, tinha crises de braveza em determinados momentos do trabalho. Aí, sabe o que os irmãos faziam? Mandavam ele ficar de castigo no cruzeiro. Vocês acreditam nisso? Que essa pessoa aqui, ó, que está aqui do meu lado, ficava, às vezes, um trabalho inteirinho de castigo no cruzeiro para pensar. Igual eu faço com o Francisco, os irmãos faziam com ele. O Roberto tá rindo, mas é verdade. Isso aconteceu muitas vezes. Olha, irmão, o vovô Juvers fazia isso com ele. Falava assim, olha, irmão, o senhor vai lá para o cruzeiro, fica lá durante o trabalho para o senhor se acalmar e pensar um pouquinho. Isso aconteceu muito, viu, gente? Não é brincadeira, histórias de começo. Hoje ele é um anjo perto do que ele era antes. Não é, Roberto? Vai lá, André, conta a sua história. Boa noite a todos, tudo bem? Sim. Bem, a minha história, assim, no começo é um pouco triste, porque nós fomos para a Irmandade por causa do Luiz André. Luiz André, quando ele tinha 9 meses,
11 meses. Ele deu uma convulsão e ele ficou desacordado nos meus braços durante 5 minutos. Eu fiz massagem cardíaca, eu fiz respiração boca a boca, aí correndo com ele para o posto de saúde e ele ficou internado. E minha tia Dinair chegou pra gente e falou assim, leva. E a gente levou. Fizemos todos os procedimentos com ele, passamos na medicina, fizemos o tratamento com ele e fomos passear na floresta. Nesse passear na floresta, hoje já temos 2 anos já lá na Irmandade, com essa família maravilhosa que para mim e para a Juliana é a mesma coisa que ser uma família de sangue, porque o que muitos irmãos aí fizeram já pra gente, não tem... Nem a minha própria família faz pra mim. Tirando a minha tia Dinair, porque é um exemplo de pessoa, é uma guerreira que sempre, quando pode, ela me ajuda. Tirando o meu grande mentor espiritual e carnal também, porque ultimamente eu ando sonhando muito com ele, que é o Anderson. Me dá Anderson. Me dá muitos conselhos, muitos puxões de orelha também, quando tem que ser puxados. As minhas conversas com ele é maravilhosa, e o que eu estou passando agora é uma coisa muito de outro mundo para mim. São déjà vus que eu já vivi e estou vivendo agora. É um déjà vu que eu vivi numa vida passada, sem estar no futuro, no presente, que é maravilhoso. Eu senti a energia de alguns irmãos que, para mim, é maravilhosa. A ajuda que a Irmandade está dando, tanto todos os anciões, todas as anciãs, as damas, todos os irmãos que eu tenho um convívio bem mais particular, para mim é uma coisa maravilhosa. Que eu tenho que é só agradecer. Agradecer porque a Irmandade fez pelo Luiz, agradecer o que a Irmandade fez pela minha família que está fazendo, e só gratidão. Gratidão, gratidão e gratidão. É isso. Obrigada, André. Você quer falar, Roberto? Estou muito emocionado agora. Chora não, Roberto. Fala aí. Não dou conta, depois eu falo. Tá bom. Está me fazendo lembrar muita coisa e tá aperta o peito, principalmente pela condição que eu estou agora. Isso me deixa muito emocionado. Mas eu vou falar só um pouquinho. Durante toda a minha vida espiritual, que eu fui de Kardec e tudo mais, eu tenho pensado muito esses últimos dias, principalmente naquela minha primeira fala, que eu não sei por que eu falei sobre mediunato. Não sei não, na realidade eu sabia, mas não tinha me atentado para o que eu estava falando para mim mesmo. Eu pensei que eu estivesse falando para todos, mas na realidade era como se eu tivesse com um espelho refletido na minha frente, falando do mediunato, da missão do médium, mediunato, segundo o livro dos médiuns, é a missão dos médiuns.
E isso me fez pensar tanta coisa que eu vi se passar durante 10 anos, tanta coisa que eu vivi durante 10 anos, e que eu não tinha me dado conta até agora, porque não havia feito essa reflexão. E quando eu me vejo hoje, com a casa como ela está, com toda a expectativa, a consolidação, enfim, completando o trabalho que faltava e realmente consolidando tudo, como eu lembro que uma vez, eu não sei se o Luiz tem essa gravação, mas foi o doutor Bezerra de Menezes, lá na cozinha do Luiz, disse que estava assentando a pedra fundamental do posto avançado. Isso eu não tinha uma ideia do que fosse ver isso no plano espiritual. E isso mexeu muito comigo agora há poucos dias. Eu não sei o que está faltando ainda dentro de mim. Não sei, eu tenho procurado não pensar, mas não tem jeito. E a função e o fato de que todos nós, dentro da casa, somos médiuns, da forma mais simples à forma mais complicada, isso me coloca em xeque por muita coisa mais que eu poderia ter feito. Acho que negligenciei. E o fato é que esses últimos dias, essas últimas semanas, desde que eu comecei a falar sobre mediunidade, eu venho fazendo a minha meia-culpa por tudo que eu deixei de fazer, por tudo que a ordem representou na minha vida. Não era para esse momento ser momento de choro, mas eu por isso e por tudo que já vivi, e parece que ainda vou viver um pouquinho mais, eu me emociono demais com isso. Com a importância que é, como o Luiz bem falou, como tudo ocorreu, como tudo Deus nos colocou para que isso acontecesse. E eu tenho ouvido e visto histórias que não sei se são semelhantes às nossas, mas que guardam uma comparação muito forte com o que a gente está vivendo e que a gente começou a viver. E que em tão poucos 10 anos já está nessa grandiosidade toda. Eu quero pedir para ficar por aqui, porque eu já estou apertado, estou com a garganta seca. Desculpem. Obrigado por ter deixado eu me falar um pouco sobre isso. Obrigado muito. Pode passar a fala para quem quiser. Lara, você gostaria de falar? A Elbia quer falar também. Se você não for falar...
Não, vamos conduzir. Agora você conduz, Gabi. A galera já se empolgou. Então tá bom. Ô, Elbia, pode falar. A palavra é sua. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Fala mais alto. Então, gente, eu comecei na casa, eu fui paciente, né, há muitos anos. Eu ia fazer o tratamento e recebi a alta, até que aconteceu um fato na minha casa que, para mim, na hora, na verdade, era complicado, porque meu esposo, ele não acreditava muito, não gostava muito. Para mim era complicado e tinha um certo desconforto. Até que aconteceu um fato na minha casa com meu filho. Ele teve uma medianização em casa com a minha avó, que tinha falecido há um mês. E foi muito chocante para todos nós. E meu esposo passou a acreditar. E no dia eu só tinha o número da Flávia. E aí eu conversei com ela pediu para eu ir na casa de novo. E aí eu fui na casa e meu esposo foi junto e meu filho também. E as coisas foram acontecendo, foi melhorando e alguns anos atrás, quando eu fui na casa, acho que em 2016, 2017, eu tinha sido convidada pela avó Luísa para trabalhar na casa. Mas, devido a esse problema em casa, eu sempre ia adiando. E depois do ocorrido, e aí meu esposo passou a apoiar. E aí eu fui na casa e senti que era hora de começar a trabalhar, de ajudar. E que eu também era média, sentia as coisas, mas não entendia o que acontecia comigo. E aí, quando em fevereiro eu comecei a trabalhar na casa, né, na ordem, comecei a ajudar. E aí já veio a pandemia. Aí no início foi um pouco bem difícil. Mas aí os irmãos, o pessoal da Irmandade começou a entrar em contato e ajudar, e acabou que era como se a gente estivesse ficando separado, né? E estava solto. E aí o pessoal da casa começou a conversar e foi se juntando, aglomerando de novo, e acho que pegou força, né? Assim, a casa de novo, a energia. E estamos aí, estamos juntos. Essa foi um pouco da minha trajetória na casa. Que bom, Elbia. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu quero fazer uma pergunta para a Ilma. Queria que a Ilma me respondesse, porque o Luiz fez o vídeo e lá ele contou um pouco da história, como é que eles se conheceram, mas eu não entendi a parte, assim, ele contou um pouco superficial da parte que eles se conheceram, o pai Oscar e a Ilma. Assim, que se foi na casa do Daime, porque, pelo que eu entendi, o Luiz falou que eles frequentavam uma casa, e aí deixaram de frequentar essa casa, começou a ir rezar na casa do Roberto, mas do Ataíde, porque o outro ancião que não estava na casa convidou. Aí depois eles voltaram a frequentar uma outra casa e conheceram o Ataíde, conheceram a Ilma e o pai Oscar. Eu queria que a Ilma falasse, mas o pai Oscar. A gente se conheceu, eu conheci o Anderson, a Lara, o Luiz, lá no Daime, lá no Ciclu. Eu fui pro Daime através do Oscar, e aí lá eu conheci eles.
Foi a minha primeira casa que eu participei. Até então, eu nunca tinha participado de nenhuma casa, nunca tinha frequentado nenhum lugar, né? Eu era nada. E tomei daime a primeira vez lá, depois eu vi o Anderson, conheci o Anderson, a Lara, o Luiz. Depois eu conheci o Ataíde e o Roberto, lá na casa. E o Glebson também era dessa casa, que era o outro ancião que saiu, foi que convidou a gente para ir para a Irmandade, né? Para conhecer. E ele convidou, na verdade, o Oscar, mas aí onde o Oscar ia, eu estava junto, acabei indo para onde? Mas, sabe, quando eu fui para sair do ciclo, eu achei muito ruim, chorei demais, chorava sem entender. Só entendi porque o mestre deu um sonho e seguir essa nova caminhada, que é a ordem, porque lá onde eu estava não era minha casa. Mas eu até sou sincera que sou apaixonada pela doutrina do mestre. Ele me ensinou muito, tanto no daime quanto na ordem. Aprendi a ser mais firme nas palavras, no meu pensamento, na minha caminhada. É isso, eu vou passar para o Oscar para ele falar um pouquinho. Um dia eu fui, ia para um trabalho de daime lá, eu já estava há 7 anos lá no ciclo, naquela casa lá. Tomava daime há 7 anos. E aí um dia eu encontrei o Luiz e o Anderson preparando para ir para lá. Eu não conhecia eles. Aí a Liz me apresentou os dois, acabou que eu fui junto com eles, que era lá em Senador Canedo, a gente estava aqui no Goiânia, fomos juntos para lá. E daí eu conheci os dois, eles continuaram lá. E depois, um dia, eles levaram, o Anderson levou o Glebson, que seria hoje o 5º ancião, que eu estou no lugar dele. Ele me deu esse presente, né? E ele conheci ele, depois conheci o Roberto e conheci o Ataíde também, que o Anderson mais o Luiz levaram lá no daime. Até aí tudo bem, eu sei que chegava aos domingos, quando tinha trabalho domingo no daime, ele sumia, eu já não via o Luiz, não via o Anderson, não aparecia lá. E o pessoal ficou assim meio estranho, o que esses caras fazem, não sei o quê. Aí um dia o Glebson chegou para mim, e nesse intervalo ele veio a Ilma para lá. Quando eu veio a Ilma, o Anderson, mas o Luiz já estavam frequentando lá. Mas aí nós começamos assim a conhecer, tinha acabado de conhecer. Aí, bom, aí depois apareceu a Marisa. Aí um dia o Glebson falou comigo, olha, aos domingos a gente reúne lá na casa do Roberto Ataíde para rezar um terço. E lá a gente tem 3... eu sei que ele falou dos 5 nomes, o Batalá, Allan Kardec, Iemanjá e Mestre Ineu. E quando ele falou de Albatalá, eu falei, engraçado, só tinha ouvido falar de Albatalá no candomblé, né? Lembrei de um samba enredo que tinha lá no Rio, da Beija-Flor, que falava de Albatalá. O único lugar que eu tinha ouvido falar em Albatalá foi no samba enredo. E aí a Ilma falou, vamos lá conhecer, eu quero conhecer. E aí a gente foi lá, um domingo lá, era na casa do Roberto, só ia eles 5, nós 2 fomos os que chegamos em seguida, eu e a Ilma. E nesse primeiro dia que eu estava lá, eu me lembro que veio o vovô Julião com a Taíde, fez uma limpeza em mim, na Ilma, e depois veio, não me lembro a sequência, mas eu sei que veio o pai José das Calungas, sempre encontrava com eles, né, para animar, botar eles mais para cima. E o pai José das Calungas, veio o general Tranca-Ruas, e depois veio o Emmanuel, não me lembro se o Ralf apareceu mesmo, mas veio o Emmanuel em seguida. Aí quando eu vi aquela... Para quem... As pessoas que é leigo, né, estranha, né, você Emmanuel e um Exu junto no mesmo lugar, meio estranha, né? Aí eu achei aquilo fantástico, falei, não, a espiritualidade que eu esperava é desse jeito aqui.
do jeito que está acontecendo aqui, sem preconceito, sem nada. Foi quando o Emmanuel escreveu umas 8 folhas lá, e me lembro que foi no dia 20 de dezembro de 2009, que ele anunciou que ia ter a primeira iniciação nossa. O nome seria Ordem Exalta Espiritualista Cristã Mariana Irmandade da Luz, escreveu lá, tal. Escreveu mais ou menos um roteiro, como é que ia ser o nosso trabalho, dali para frente, o significado daquela iniciação, que seria 20 de janeiro, por causa do dia de Oxóssi e tal. Então, eu já cheguei na casa já praticamente quando ia acontecer uma iniciação. E aí, quando o Luiz falou, né, tinha que chamar mais 5, mas a Ilma já estava lá, aí foi chamada a Lara, a Janes e a Lara. A Laura, a Janes e a Lara. Completaram os 5, e foi onde foi a primeira iniciação. Nos primeiros, eu me lembro que os irmãos falavam muito, principalmente o pai José das Calungas falou: vocês vão trabalhar muito, sempre repetindo aquilo para a gente, falava da nossa missão, o que seria feito, como seria o trabalho. Eu falei, esse trabalho é muito grandioso. E eu já tinha, aí que eu fiz uma ligação, que eu já tinha um trabalho da ordem interna, que eu sabia que ia fazer alguma coisa, não sabia onde, mas quando eu vim lá do Rio para cá, eu sabia que tinha um trabalho espiritual aqui, que eu não sabia o que era. Quando eu cheguei no Santo Daime, eu pensei que fosse lá. Aí, nesse primeiro dia que eu entrei na ordem, eu entendi a coisa. Eu falei, não, aquela coisa que ficava dentro de mim, conforme a mestre meu falou, é aqui, não é no Santo Daime. Então, para mim, não foi assim surpresa quando a gente teve que sair de repente. Aí até eu tive que... Eu esqueci até de falar com a Irma na época, pedir opinião para ela, que eu estava tão empolgado com a mudança, e ela exatamente o contrário. Eu adorava o Daime, ela mais do que eu ainda. Eu tinha acabado de chegar lá e como se abrisse para ela uma cortina do universo ali. Mas eu já sabia que a ordem, com todo o sacrifício, né, para mim, eu já tinha internamente que ali era o lugar, o meu trabalho era aquele. Eu já tinha muitos anos que eu tinha... Aí que eu fui descobrir o que era, que tinha assim, que me despertava para alguma coisa. E aí, quando eu ouvi essas coisas, vocês vão ter que trabalhar muito, eu falei, essa casa aqui deve ser o lugar certo, porque chegar numa casa onde só te promete coisa boa, pode saber que não é o melhor. O lugar onde fala a verdade, que você vai trabalhar, que você vai ralar, esse lugar que é bom. Então, nunca duvidei da ordem. Desde aquele início lá, eu sabia que assim, a monstruosidade, assim, entre aspas, né? A grandeza, né? Do nosso trabalho, a importância, a responsabilidade. Eu já tinha tudo isso comigo, a maneira como os irmãos sempre tratou na casa, né? E falaram, vai chegar na hora, vai vir muitas pessoas, vai sair muitas pessoas, muitos vão abandonar a caminhada, muitos vão chegar aqui e não vai entender a caminhada, né? E é o que acontece lá. Mas eu vou encurtar, senão não vou deixar ninguém falar aí, tá bom? Então é isso aí que eu queria falar para você. Obrigada, Ilma. Obrigada, Pai Oscar. Muito bom. A Camila quer também falar um pouquinho da história dela. Pode abrir, Camila, o microfone. Calma, gente, muita calma nessa hora. Deu certo, né, Gabi? Certinho, pode falar. Tá. A minha é assim. Bom, eu fui criada no catolicismo e no kardecismo, né? Eu fui criada nos dois. Estudei em colégio católico a vida inteira e minha mãe me levava na Federação Espírita ali no Ricardo Paranhos desde pequenininha. Cresci, beleza. Só que eu era uma turista espiritual, como diz o Luiz, né? Onde me chamavam para rezar, eu ia. Já fui em igreja evangélica de todas. Vamos rezar, vamos, é de Deus, estou dentro. Mas nunca tinha tido contato com o Daime, por exemplo. Aí eu tenho uma comadre, né, a madrinha da Helena, que é paciente da casa, e ela ia, né, no caso, na Irmandade, só que ela falava só ordem. A ordem isso, a ordem aquilo, não sei o quê. Ela sempre me falava sobre isso, né?
Ah, não, peraí, antes disso, peraí. Antes disso, quando a casa já tem 2 anos, então há 12 anos atrás, estou lá na UEG fazendo faculdade, uma amiga minha me chama. Ah, vamos, eu tenho uma vizinha que é muito querida, ela é mãe de Umbanda, e ela benze as pessoas. Você quer ir? Aí a turista espiritual, ah, vamos, né? É de Deus? É do bem? É. Falei, ah, então tô dentro. Quando eu cheguei lá, ela olhou para mim, segurou minha mão, olhou assim e falou assim que... Primeiro, ela falou assim, muito prazer em te conhecer. Aí eu falei, o prazer é meu, todo meu. Ela estava mediunizada, no caso, né? Eu falei, o prazer é meu, o prazer é todo meu. Por quê? Aí ela explicou que eu era de Umbanda, que falou várias outras coisas lá, que na época assim, não lembro direito, mas... Aí ela falou que se eu não fosse pelo amor, eu iria pela dor. E aí... E que era para eu sempre trabalhar e sempre para eu aprender a amar todos sem distinção. Aí eu falei, ah, todo mundo escuta isso, né? Quem não vai pelo amor, vai pela dor. E segui minha vida, né? Passaram-se 10 anos, né? Que pelas contas que eu fiz foi quando a casa começou. Aí passaram-se 10 anos. Antes desses 10 anos, 3 anos, então, no caso, 7 anos, passaram anos atrás, minha comadre começou. Ah, eu fui na ordem, a ordem é assim, a ordem é assado, eu acho que você vai gostar muito, é um lugar que eu acho que você vai gostar de conhecer. Só tinha como levar as curumins, né? Ela falou, ainda não tem como você... Ela não tinha tido contato também com nenhum lugar assim como a ordem antes. Então, ela não sabia explicar que a ordem é um hospital espiritual, lá se faz tratamentos, quem quiser trabalhar na casa pode desenvolver mediunidade, etc. Ela não estava nada disso. Ela só falava que era um lugar muito bom, que lá fazia que se reunia, que rezava e que eu ia gostar muito. Só que não tinha como eu ir, né? Porque não tinha lugar para colocar as curumins. E também porque elas eram muito pequenas. Tá bom, aí passaram-se mais 3 anos, né? E aí as curumins já estavam maiorzinhas, a Helena amamentando ainda, mas ela disse, não, agora dá para você ir. Então eu fui para casa sem saber onde eu estava indo, sem saber que era um hospital espiritual, sem nada. Mas, coincidentemente, né, que eu acho que não é coincidência nenhuma, no mesmo ano eu tinha descoberto o diagnóstico da Helena, né, que ela tem uma cardiopatia. E até então, mesmo eu tendo descoberto esse diagnóstico e indo, eu frequentava toda semana a missa na Igreja Católica e o tratamento de terça-feira no Centro Kardecista. Aí fui para a Irmandade de curiosidade, como turista espiritual. Chegando lá, quando eu entendi do que se tratava, aí eu falei, nossa, que legal, né? Eu vou trazer a Helena para fazer tratamento aqui. E o engraçado foi que, eu sempre falo isso para todo mundo que eu tenho oportunidade, eu nunca estranhei ninguém na casa. Eu nunca estranhei a casa. Nunca. Até os que entraram depois de mim não são estranhos para mim. E aí, eu fui com a vovó Catarina, que eu falei, é um hospital espiritual, então eu vou falar sobre a Helena. Então, eu fui direcionada para falar com a vovó Catarina. Conversei com a vovó Catarina, contei para ela, ela falou, não, nós vamos começar o tratamento da curumim. E assim, eu queria falar de mim, mas eu lembro que ela ficou muito preocupada com a Helena e pediu que eu começasse logo o tratamento para Helena. Na época, os trabalhadores eram convidados a trabalhar na casa. E eu lembro que a vovó Catarina ficou pensativa, assim, eu também fiquei. Aí levei o Tiago, meu vizinho, para poder fazer tratamento. E ele foi convidado. E toda vez que eu ia na casa, toda quinta-feira, que eu fui, depois eu fui levar o Tiago, depois eu fui levar outra amiga, fui levando. Aí eu falava com a vovó Catarina, né? Porque tinha começado o tratamento da Helena. Aí, nesse dia, o Tiago foi convidado pelo vovô Domingos para trabalhar na casa. E já tinha terminado tudo, eu estava esperando minha mãe, que também estava fazendo tratamento, que levei minha mãe, fui levando as pessoas. Então, toda quinta-feira quase eu estava lá. Aí, já tinha acabado
já todo mundo organizando tudo, o pessoal indo embora. Aí eu fui contar que o Tiago tinha sido convidado para trabalhar na casa. E eu não lembro quem estava com a Janes passando por mim, é engraçado que ela disse que não lembra, eu falei assim, ainda estava mediunizada. A Janes passando por mim, aí eu falei, nossa, eu fui convidada a trabalhar na casa. Aí, acho que foi a Verinha, eu não lembro, mas aí a pessoa olhou para mim e falou assim, você foi convidada para trabalhar na casa? Aí eu falei, não fui eu não, foi meu amigo. Aí a Janes olhou para mim e falou assim, mas você vai trabalhar na casa. Aí eu dei uma olhada para ela assim, né? Falei, vou? Ela falou, vai. E ela foi embora. Eu não sabia que a Janes era a Janes, ainda não conhecia ninguém, né? Só de cumprimentar e tal. Aí eu confesso que eu não fiquei com aquilo na cabeça. Mas depois eu tive um sonho, né? E é engraçado que depois eu tive esse sonho de novo, depois de passar quase um ano. Só que no sonho, eu reconheci uma das pessoas no sonho que eu já conhecia, né? Que era o Mateus, e a gente estava nas cruzadas. E assim, eu era um homem, né? Não era meu rosto assim, Camila, mas o Mateus era o Mateus no sonho, de barba e tal. E nós estávamos nas cruzadas juntos. Aí eu lembro mais ou menos a coisa assim. E dando continuidade ao tratamento com a Helena, eu quis falar de mim, eu quis fazer o tratamento e comecei a sonhar essas coisas assim. E aí eu senti vontade de me convidar para poder trabalhar na casa. Foi quando eu fui falar sobre mim com o vovô Domingos, e ele foi maravilhoso comigo, muito amável, como todos na casa, quando nos recebe para tratamento. E ele logo me encaminhou no mesmo dia para o João da Luz. Quando eu falei com o João da Luz, eu falei, eu vou trabalhar aqui. Eu preciso trabalhar aqui. Eu quero trabalhar aqui. E foi lindo, assim. O fato de eu sentir essa vontade de estar aí. Fora, né? O acolhimento, o amor, os tratamentos e tudo que tem, as dificuldades, né? A vontade de sair, que já aconteceu, porque, como eu falei uma vez para o Anderson, para o mestre Anderson, ele me perguntou como é que eu estava me sentindo na casa. Aí eu falei para ele, eu estou me sentindo em casa. Então, muitas vezes em família, e o João da Luz também me falou isso, eu não esqueci, ele tem toda a razão. Em família, muitas vezes pode acontecer alguns atritos, algumas situações à parte, da vontade de desistir, de largar tudo, mas sempre nesse sentido, a espiritualidade conversa comigo e me diz que aí continuou o tratamento da Helena, também amei, porque o Ralph começou a tratar a Helena, foi ele que tratou a Helena. Passado um ano, ele falou para mim, olha, engraçado, eu amei a sinceridade dele, a forma como ele fez comigo no tratamento e com ela, ele foi engraçado, eu não vejo cura para ela, mas eu não desisto, sabe, aquilo foi incrível, porque não me abalou, e depois passado um mês que o Ralph disse isso, ele falou, não desista, continua o tratamento. Passado um mês que o Ralph me disse isso, a Helena não foi curada, mas ela também não teve piora, porque eu fiz o exame dela na época e ela estabilizou, né? Mas não piorou, graças a Deus. E foi lindo, foi muito bom. Eu agradeço a todos pelos ensinamentos e pela oportunidade de dividir isso com vocês, inclusive o dia a dia, a vida e as energias, né? Eu agradeço muito. Que bom, Camila. Obrigada pela sua fala aqui. Anderson, você poderia falar um pouquinho sobre a trajetória da Irmandade? Boa noite para todos. Eu não tenho palavras para comentar a trajetória da casa, eu não tenho como dizer as coisas todas que eu tive a oportunidade de viver dentro da ordem. As descobertas que eu fiz sobre eu mesmo e toda a alegria
e a satisfação de ter irmãos e irmãs tão maravilhosos durante esse tempo todo. Eu me pergunto, às vezes, como foi que tudo isso aconteceu e está acontecendo. Me pergunto também por que tudo isso aconteceu e está acontecendo. Vem muita coisa na minha cabeça e a gente acaba tentando elaborar muitas respostas para isso. Mas hoje eu tenho uma única resposta. E essa resposta é a que mais me satisfaz. Como aconteceu e por que aconteceu, foi porque nós aceitamos. Nós aceitamos o convite. Que nos nossos espíritos está registrado que esse convite foi feito diversas vezes. E na maioria das vezes nós não entendemos. E em muitas outras nós desistimos. E dessa vez nós aceitamos. E daí decorre todo o resto. Tudo mais. Fomos nos juntando, fomos nos reconhecendo, fomos nos aproximando uns dos outros, cada um de nós aqui. E superando devagar as nossas dificuldades pessoais e coletivas. Mas nós dissemos sim. E dissemos sim com o coração. E eu acredito que nenhum de nós jamais imaginou que essa resposta pudesse ter trazido para cada um de nós tantas bênçãos e tanta alegria. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada, Anderson. Eu queria agora, já que nós não temos perguntas, né, e escutamos um pouquinho de cada um ancião, eu gostaria de escutar muito o Ataíde. Que ele falasse um pouquinho da Irmandade, da Luz. Falou. Já falou o guardião. Quero que fale da Irmandade e o Ataíde da Luz. Não, eu quero que você fale o que você quiser falar. Eu quero falar só da Luz. Gabi, e a todos, boa noite. Boa noite. É um prazer muito grande, né, assim, esse convívio com todos. Uma hora nós estamos sorrindo, outra hora nós não estamos sorrindo, um para com o outro. Isso é a nossa vida, é o dia a dia dentro de uma família que se chama Irmandade da Luz. Mas o certo é que todos nós estamos em busca de uma coisa, da luz. E em busca desta luz, nós temos que nos colocar à disposição
da compreensão, porque eu erro, eu não posso só olhar o erro do meu irmão. Eu tenho que olhar o meu erro também. E assim a gente faz a grande família. Então, dentro desta caminhada na Irmandade, que começou cerca de 10 anos atrás, assim, no campo da matéria, que ela já existia antes, né, no plano espiritual, e a gente vem se reencontrando. Todos vocês que chegaram depois desta primeiros passos, que foi até mesmo colocado assim mesmo, não, vamos fazer um texto lá na casa do Ataíde, do Roberto, porque o Roberto, eles estão precisando, o Roberto está doente, tal, está precisando. Já era o início de reencontros de todos nós. Então, essa caminhada nossa dentro da ordem, eu considero que seja todo e tudo ao reencontro da luz. A questão do perdão, da compreensão, do entendimento, do respeito, que é isso que nós temos que compreender, que o respeito ele é maior do que tudo neste momento. Entre as duas palavras, o respeito ele é o maior. Porque a partir do momento que eu respeito meu irmão, eu estou compreendendo, eu estou entendendo a situação minha e dele. Então, dentro desta caminhada minha, da ordem, eu tenho aprendido muito e me observado melhor também. Já fui pavio de pólvora. Não estou dizendo que eu não sou mais, mas já fui. Hoje eu penso por mim mesmo, dentro do meu ser mesmo, que eu dei um passinho, mesmo que seja do tamanho da areia, daquele grãozinho da areia, já dei um passinho melhor. Com a ajuda de todos vocês. Com a ajuda de cada um de vocês. E com o amparo da espiritualidade. Na luz de Jesus, de Maria, de José. Na luz dos 5 irmãos maiores. E de todos aqueles confederados dentro da energia cósmica de Deus. É isso que eu tenho a falar. Obrigada, Taíde. Obrigada pela fala. Lara, você quer falar alguma coisa? Nós já não temos perguntas. Eu gostaria, na verdade, de pedir à Antônia para fazer o trabalho que ela tem feito no fechamento e já fazer a oração de encerramento nesse mesmo trabalho que ela tem conduzido para a gente. Aí a gente encerra. Pode ser, Antônia? Roberto, você quer falar alguma coisa? Pode sim, Lara. Eu gostaria de falar rapidinho
sobre uma reunião que eu convoquei na semana passada, a ala de Obatalá, a ala de Obatalá, para conversarmos sobre os nossos trabalhos e conversarmos sobre nós, enfim, sobre tudo que tem acontecido e o que pode vir a acontecer daqui para frente. Então, eu queria deixar aberto, porque como nós vamos entender o que é o trabalho da tríade, o que é o trabalho da ala, e os outros irmãos que são de outras alas que trabalham na mesma tríade, se quiserem participar, sejam bem-vindos. E os que não são também, se quiserem conversar também nesse dia, então está feito um convite aberto. Nós vamos conversar. Qual é o dia, Roberto? Para deixar aqui para as pessoas, você sabe? Quarta-feira, às 19h30. Todas as quartas-feiras, às 19h30, nós marcamos para conversar a respeito do trabalho que é feito na ala de Obatalá na segunda-feira. Então, vamos tirar as dúvidas e falar sobre as responsabilidades de cada um. Então, nós acertamos que faríamos isso a partir da próxima quarta-feira. Quem não quiser... tem ala também está convidado. Né? É isso. Quem não tem ala também que queira conhecer um pouco do trabalho da segunda-feira, eu vou fazer isso, ainda vou ter essa conversa com os anciãos, que foi agora que nós conversamos isso, e vou conversar com os anciãos e com a coordenação de damas. Não é nada assim, como é que eu diria, de formação, não é nada disso. Então, vamos conversar para tentar nos reaproximarmos na ala, para nos buscar. Tá certo? Tá certo, Roberto. E só complementando, nessas quartas aí também, a gente vai fazer a leitura do livro Medicina da Alma. Isso. Obrigado, Raquel. Eu tinha esquecido do livro. Então, fica em aberto o convite. Obrigado. Tá. Obrigada, Roberto. Vamos, então, agora continuar. Vamos encerrar, fazer o nosso encerramento com a Antônia, que vai fazer a oração, vai fazer o mantra e a oração de encerramento. Agradeço a todos a oportunidade da noite, as falas de todos. Gratidão. Passo a palavra, Antônia. Ok. Boa noite, então, para todo mundo que eu não cumprimentei hoje.